Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o eletricista industrial na manutenção da indústria 4.0, tá bom? Queria dar umas dicas aí nesse nosso papo técnico. Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais desse papel do eletricista industrial dentro da indústria 4.0, fica nesse vídeo até o final e bora bater um papo porque hoje tá bom demais. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Viver de PLC. Aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Olha só, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui hoje. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse tema aqui, ó, tá? Opa, aqui, ó, eletricista industrial de manutenção, ou na manutenção, tá? O que é que nós vamos falar aqui nesse tema de hoje, né? Nós vamos falar do papel desse indivíduo dentro da manutenção numa indústria 4.0 ou numa indústria automatizada, né? Que nem toda indústria que já está automatizada ela é 4.0, né? Porque nós já temos outros vídeos aí que a gente fala um pouquinho sobre esse conceito da indústria 4.0, que é algo que tem aí um percentual muito pequeno de empresas ainda no Brasil que estão dentro aí desse nicho aí da indústria 4.0, tá bom? Antes da gente entrar nesse tema, pessoal, eu queria mais uma vez aqui agradecer a vocês, a participação de vocês aí no canal, né? Esse que não é o meu canal, esse aqui é o nosso canal, é o canal de todos os profissionais da área de elétrica, de automação, de instrumentação, de automação, de eletromecânica, né? Então aqui é um canal que tem como único objetivo levar até vocês conhecimento, tá? Tentar suprir uma necessidade de vocês aí. Eu tenho recebido, ó, só para vocês terem uma ideia aí da grandeza já do canal, um canal novo, né, que não tem ainda 2 anos ainda de criado, mas que já tem pessoas que nos acompanham em Angola, no Paraguai, em Moçambique, na África do Sul, né, na África do Sul mesmo, África, né. Então assim, nós temos pessoas aí, fora os daqui do Brasil, né, porque o Brasil é um país continental, né, grande pra caramba. Então assim, você tem gente lá no sul, você tem gente, eu tenho alunos aí, né, lá no sul, eu tenho alunos lá no norte, eu tenho alunos aqui no nordeste, no centro-oeste, e sem falar das pessoas que acompanham o nosso canal aí no dia a dia, o conteúdo que a gente vai postando, que eles vão pedindo também. Eu sempre digo a vocês, ó, peçam aí o conteúdo. Obviamente que se vocês pedirem eu não tenho como atender de imediato, mas eu anoto aqui e à medida que eu vou gravando novos vídeos eu já vou incluindo o vídeo de vocês aí, tá certo? Tem sido assim, o ano de 2022 tem sido um desafio, temos tido muitas conquistas, né? E também algumas dificuldades. Como é assim, eu tenho certeza que é para todos vocês, né? Também, né? Para todo mundo que de fato acorda cedo e tem que ir ralar, né? Tem que ir buscar o seu sustento, a qualidade de vida para sua família. Mas eu desejo aí a todos vocês aí que 2023 seja um ano de muita bênção, tá? Com muita realização, que você possa sofrer uma transformação profissional nesse ano que vem aí. Lógico que essa transformação é para melhor, né? Que vem agregar muitas coisas positivas e eu espero muito que o nosso canal possa ajudar, possa despertar vocês, né? Eu recebi há pouco tempo aí um comentário de uma pessoa que acompanha o canal. Eu fiquei muito feliz que ele demonstrou ali nas poucas palavras que ele escreveu que o canal o incentivou a ter atitude e assim ir buscar as suas realizações. Então esse é o objetivo, que tudo acontece aqui, ó, na nossa mente, e aí a gente vai executando, vai colocando em prática e a transformação ela naturalmente vai acontecendo. Para uns é uma velocidade mais rápida, outros é um pouco mais lento, mas o importante é você estar em movimento. Eu já falei isso, né? Quem está vivo tem que se movimentar, tá certo? Então bora lá, bora para o nosso tema, né? Então, quando nós falamos nessa
essa figura tão importante, tão relevante, que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Que é o eletricista industrial. Eu já disse lá em outros vídeos que alguns desses, eles já têm curso técnico, né? Então, eles estão ali fichados como eletricista industrial, mas eles têm curso técnico, né? Mas ainda não tiveram, foi uma oportunidade que vocês sabem, vocês estão me assistindo aí, que tem muita empresa que contrata o cara como eletricista industrial, e na hora de contratar ele não abre mão de que o pré-requisito seja o cara ter o curso técnico, mas ele não contrata o cara já como técnico, né? Então assim, isso é muito comum, infelizmente, né? Era bom que todo mundo já entrasse logo como técnico, né? E pudesse aí já ter aí assim essa experiência lá na sua carteira como técnico, que isso com certeza ajuda, né? Quando você precisa mudar de emprego. Mas eu sempre digo que o mais importante entre o título e esse reconhecimento de título é o conhecimento, tá? Porque não adianta também você entrar já como técnico e na hora que você precisar de uma outra oportunidade, você chega lá, você tem o título, mas você não sabe fazer nada. Então, com certeza, você não vai conseguir êxito se assim você procede, tá bom? Então, bora lá. Então, essa figura ela é muito importante e relevante. Toda indústria que a gente conhece por aí, com certeza a gente tem essa figura do eletricista industrial, né? E esse cara, ele tem aí um divisor de águas aí. Se ele é o cara só um puxa-fio, né? Eu tenho um amigo que é um técnico mecânico, por sinal um excelente técnico mecânico, que ele fala assim, eu vou ali chamar um puxa-fio. O puxa-fio que ele fala sou eu mesmo, são os engenheiros, todo mundo ele chama de puxa-fio. Se for de elétrica, ele chama de puxa-fio, né? Mas assim, na obra, os puxa-fios são aqueles caras mais, assim, que fazem aquele trabalho mais, que eu posso dizer assim, estrutural, de lançar cabo, conectividade, force controle, que você conecta ali os cabos de um lado do outro. Eu, de forma alguma, aqui quero tirar a relevância disso, tá? Mas ali tá longe de ser um trabalho, vamos dizer assim, de nível técnico elevado, né? Ali você, tanto é que o cara pode fazer um curso de eletricista de força controle, ele não precisa de habilitação nenhuma, de curso nenhum para poder exercer isso aí. Mas geralmente essas pessoas que executam esse tipo de serviço, elas estão bem longe de uma manutenção industrial, né? Ou seja, a manutenção industrial ela requer bem mais conhecimento, mesmo para os eletricistas industriais, tá certo? Então vamos lá. Essa figura ela fica ali presente e com essa transformação da automação nas indústrias, ela precisa tomar muito cuidado, né? O eletricista ele precisa conseguir se atualizar. Não adianta, porque na indústria mais um pouco lá mais para trás, o que é que você tinha? Você tinha muito partidas diretas, partida de estrela triângulo, você tinha motores, subestações e tal, e era assim, e a supervisão geralmente de operação era com aqueles sinaleiros, onde esse eletricista também tinha aquela função de trocar um sinaleiro ali, trocar uma botoeira. Então havia um espaço maior para esse camarada atuar ali dentro da indústria. Na indústria automatizada, na indústria mais moderna, esse espaço ele começa a ficar restrito, e o que restringe esse espaço é justamente o conhecimento, né? O quanto de conhecimento você tem para estar ali dentro daquele nicho ali atuando, sendo, como é que eu posso dizer assim, relevante dentro da manutenção, tá? Porque até para você continuar ali dentro daquele meio como um puxa-fio, né, um cara de um serviço assim mais que é mais de obra, você vai ter alguns dias contados ali, porque você não vai ter tantas obras ali dentro daquela empresa, você vai ter poucas obras, elas vão acontecer com uma certa periodicidade, e diga de passagem uma periodicidade alta, né? Ou seja, o intervalo entre uma obra e outra é alto, né? Dependendo da indústria que você está, então você acaba ficando meio que sem função, e aí a luz de alerta acende, essa é a hora que a gente começa a correr um certo risco, e a gente não pode ficar vulnerável, né? Bom, então eu elenquei algumas coisas aqui que são
alguns aspectos e algumas preocupações que o camarada tem que ter na hora de atualizar aí o seu conhecimento para poder continuar prestando serviço dentro de uma manutenção industrial, tá? Bom, o primeiro ponto, eu cito ele assim porque, acredite se quiser, tem muitas pessoas, ó, esse aqui, ó, né? Comandos elétricos, né? Aí eu só trouxe uma imagenzinha de um sistema de partida estrela triângulo, né? Mas o que eu quero simbolizar aí com essa imagem é o comandos elétricos, é o controle, né? Conhecer controle. Existem ainda, infelizmente, muitas pessoas que não sabem ler um funcional. Elas não sabem ler um funcional ali, simplesmente elas não conseguem ler um funcional, tá? Elas pegam ali um desenho, se for uma partida direta elas conseguem, mas se tiver uma coisa um pouco mais rebuscada, elas não conseguem dar conta, elas não conseguem acompanhar, elas não conseguem tirar um defeito, tá? Então, Carlos, o que é isso? Quem não sabe usar ver um funcional tal? Cara, acredite, existem muitas pessoas que se enrolam ainda para ver um funcional, tá? Então, esse é o ponto inicial. Esse ponto inicial aqui, ele já cabe até para aquela indústria que está um pouco mais lá para trás. O cara que está na indústria, ele não pode não saber olhar um desenho, tá? Ele precisa saber ler desenho funcional, ele precisa saber comandos elétricos. Não só ler, como ele precisa também saber montar. Porque pode chegar lá na mesinha do cara uma necessidade de uma alteração ou de uma substituição por um equipamento de outro fabricante, e ele vai precisar ir lá instalar e fazer funcionar. Então ele precisa conhecer comandos elétricos. Olha só, vamos dar uma sequência aqui. O outro ponto, que é um ponto que eu também vejo como relevante e que eu tenho notado muitos eletricistas industriais e técnicos também, é dificuldade de trabalhar, acredite, com esse equipamento aqui, ó, que nada mais é do que uma soft start. Bom, gente, olha, no passado, quando eu entrei na indústria, como é que a gente fazia para partir motores de grande potência? A gente usava o sistema estrela triângulo, né? Muito conhecido por todos. Eu acho que todo mundo que faz um curso de eletricista industrial sabe, talvez até projeta lá um sistema estrela triângulo. Todo técnico de eletrotécnica sabe exatamente do que eu estou falando. E se for da minha época, aí é que sabe mesmo, porque era o pau que rolava. Era estrela triângulo e compensadora, né? Que é aquela com autotransformador que você fazia a comutação do TAP para poder na partida ela injetava uma tensão menor, né? E depois ela jogava uma tensão maior, que era nominal, na verdade, para ela ir para rotação nominal, o motor, né? Então, esses eram os desafios para a gente ali como eletrotécnico, lá no campo, resolver aquelas bombas de maior potência, né? E quando eu falo maior potência, eu estou falando talvez até 150, 200 cavalos aí, né? Porque às vezes quando a potência subia demais, aí o cara já ia para outro nível de tensão, né? Ele já ia para outro nível de tensão para poder ter uma tensão maior para reduzir essa corrente de partida, né? Então, como é hoje feito, né? Hoje você tem soft starts aí de 4.16 kV, né? E várias outras tensões aí de alta tensão já, né? Que é para poder rodar bombas que são gigantescas, grandes demais, né? Então você precisa dessas soft starts aí para esse momento da inércia da partida. Então, não dá para ficar sem saber como utilizar esse equipamento, tá? E esse equipamento, aí você fala assim, Carlos, mas tem uma soft start, eu trabalho na indústria e eu sei como, quando dá uma falha, eu sei como resetar, e isso é o que eu faço no meu dia a dia. Cara, é pouco, tá certo? É pouco. Vai por mim, eu tô aqui dando uma dica a você, né? É pouco. Você precisa saber montar um troço desse, né?
Se quando chegar uma nova soft start, você vai mudar de estrela triângulo para uma soft start, você deve saber montar um troço desse, você deve saber dimensionar, e tudo isso não é difícil, tudo isso é fácil. Se você estiver trabalhando com equipamento que é desse aqui, ó, desse fabricante aqui, o VEG, você vai ver que lá no site dele, lá ele já tem os catálogos dele, tem os dimensionamentos dos fusíveis que você vai utilizar, né? Por que que é fusível? Por que que não é disjuntor? Porque qual é a diferença entre fusível e disjuntor, né? Qual a curva de abertura aqui de rompimento desse elo fusível aqui? Tá entendendo? Então você precisa saber tudo isso, porque para você ser de fato um agente de manutenção, esse conhecimento, que é um conhecimento básico, você precisa saber. Se você olhar esse modelinho que está aqui, ele tem ali uns tripointezinho ali que você gira para um lado e para o outro. Ali é para você aumentar rampa de aceleração, rampa de desaceleração, aumentar a corrente e tal. Já tem outros modelos que é digital, você vai navegando, vai entrando nos parâmetros e vai alterando. Então, precisa saber fazer isso. Não é difícil, é fácil, mas requer da gente dedicação, requer que a gente gaste tempo, requer que a gente faça um treinamento, requer que a gente leia o manual, né? Se você pegar aqui, ó, um fabricante como esse aqui, que é brasileiro, pô, a documentação toda está em português. Então, assim, lógico que se você trabalha com eletricista industrial, é óbvio que você sabe ler, né? Você sabe ler, porque você tem um curso de eletricista. Você, em algum momento, você tem que fazer algum curso para poder chegar até aí, tá? Então, no passado é que o cara era descarregador de caminhão e daqui a pouco vem para a elétrica você. E era assim, mas hoje, no processo que acontece hoje, a gente sempre tem alguma formação que nos leva até aquela finalidade que a gente desenvolve ali dentro da indústria, né? Então, se você pegar o manual, você começa a ler, você vai tirando dúvida, você vai aprendendo. Eu sei que algumas coisas é um pouco mais difícil de aprender sozinho, mas ó, aqui um canal como esse aqui que tá te falando essas coisas, e a gente tem muito vídeo aqui nesse canal mesmo que a gente é mão na massa, onde a gente pega para fazer e vai mostrando como fazer. Então, a tendência é que a gente começa a ter... Hoje o conhecimento não fica mais fechado com uma ou duas pessoas. O conhecimento está aberto aí para todo mundo, tá? Então, vamos agora para o nosso próximo item, que seria esse camarada aqui, ó. Muito parecido com aquele, né? Esse aqui, ele é muito parecido com aquele, mas ele tem uma particularidade, ele tem uma diferença, que ele é um inversor de frequência, tá? Ele é um inversor de frequência. Para que serve, Carlos, um inversor de frequência? O inversor de frequência, ele serve para você variar a velocidade de um motor, né? E variar essa velocidade sem perder o rendimento daquele motor, a força, torque daquele motor, sem comprometer o processo, né? Antigamente, quando a gente queria fazer isso, uma variação dessa, você escolhia um motor síncrono, né, que você tinha um monte de parafernália lá para fazer ele andar com velocidade baixa, ou então você usava motores CC. Como esses motores, tanto o síncrono como o CC, ou seja, de corrente contínua, né, motor de corrente contínua, eles são muito caros, né, para desempenhar papéis simples, como a velocidade de uma correia transportadora. Então, acabava ficando tudo muito caro. Com a chegada do inversor de frequência, então agora você usa o próprio motor assíncrono, né, o motor de indução, esse de mercado, porém agora você consegue variar a velocidade dele com o uso desse equipamento aqui, que é o inversor de frequência. Então, ó, você vai encontrar inversores de frequência em correia transportadora, em agitadores, né, alimentadores, você vai encontrar em escada rolante, você vai encontrar em elevadores, você vai encontrar em agitadores, você vai encontrar em um monte de sistemas, em bombas, de irrigação,
né? Quando você quer regular a pressão em função da velocidade, você usa eles também. Você vai encontrar hoje já em locomotivas, né? Que antigamente usava os conversores, porque eram com motores de corrente contínua. Hoje já está usando em locomotiva motor assíncrono, então você tem lá os inversores de frequência. Em grandes estações de bombeamento você vai encontrar soft starts e inversores de frequência também. Então, se você quer estar preparado no mercado de trabalho, você precisa conhecer sobre inversor de frequência. Você precisa ter o mínimo do domínio desse equipamento, tá? Aí, eu estou citando aqui, ó, essa foto também é do inversor de frequência da WEG. Você fala, oh, poxa, professor, rapaz, esse aí é bom. Mas os daqui é tudo Siemens, é tudo Allen Bradley. Gente, o conceito é o mesmo, tá certo? O conceito é o mesmo. Lógico, existem particularidades, diferenças, né, de tecnologia de um para o outro, mas o conceito geral, se você aprende inversor de frequência da WEG, o conceito geral, você trabalha com WEG, Siemens, Allen Bradley, Schneider e Danfoss, qualquer um outro aí que vier, você vai saber programar, você vai saber trabalhar com ele, porque o que importa mesmo aí é o conceito do trabalho, tá certo? Bom, vamos dar sequência aqui. Outro tema que é preciso que o eletricista industrial tenha dentro da sua gama de conhecimento. Esse é de extrema relevância. Eu tenho certeza, se você está assistindo esse vídeo, você trabalha como eletricista industrial, tenha curso técnico ou não tenha, você vai entender o que eu estou falando, tá? Que é esse aqui, ó. Instrumentação industrial. Ah, professor, mas peraí, quem mexe com instrumento industrial é o técnico de instrumentação. Isso é verdade. Isso é verdade, a mais pura verdade. Se você pegar uma indústria grande, né, de grande porte, ela tem essas caixinhas todas separadas, né? Você tem o técnico de instrumentação, você tem o técnico de automação, o eletrotécnico, você tem o técnico de eletrônica, o de informática, você tem tudo isso separadozinho para funcionar e fazer a fábrica funcionar. Mas na grande maioria esmagadora, o que você tem aí é um técnico de automação que acaba vendo automação, instrumentação, um técnico eletrotécnico que vê a parte de força, controle, né? E quando eu falo controle, aí eu já coloco CLP no meio. E aí você vai ter aqueles eletricistas industriais ali que a grande maioria às vezes já é técnico, tem formação de técnico, mas eles precisam conhecer instrumentação. Por quê? Porque eles fazem parte daquele organismo vivo chamado manutenção, e não dá para ficar lá só carregando a maleta do técnico, chegar lá e tal, e você não sabe nada sobre aquele instrumento, não sabe como é que é o princípio de funcionamento daquele instrumento. Então, cara, se você quer ficar vivo dentro do mercado de trabalho, e olha que eu estou falando aqui, que eu sei que a grande maioria que está assistindo ainda não está numa indústria chamada 4.0. Porque quando tiver nessa indústria 4.0, aí não é que você tem que saber, não, você precisa saber, senão você está fora. Então é melhor se preparar logo, é melhor correr atrás logo. Instrumentação é uma disciplina muito bonita, muito bacana, mas tem as suas peculiaridades, né? Ou seja, ela tem aí as suas particularidades, tá certo? Que a gente precisa conhecer, que fazem parte da matéria, né? Que é saber o que é um ganho, um erro de medição, né? Como é que se diz? Um span, né? Saber como é que um instrumento funciona, saber como calibrar o instrumento no campo, colocar ele lá e ajustar para que ele funcione adequadamente. Vocês vão ver, se na hora que vocês decidirem aí, tendo uma atitude, que vocês começarem a estudar, começarem a parar para ver, para analisar, começarem a perguntar com aqueles técnicos mais experientes que vocês trabalham, ao invés de simplesmente carregar a mala, vocês vão ver que não há essa dificuldade toda do mundo para conhecer instrumentação. Mas é preciso ter conhecimento, porque um instrumento, ele pode colocar como é que eu posso dizer assim, pode colocar um processo todo a perder. Então, por isso que várias indústrias, elas
elas recrutam esse tipo de profissional especialista em instrumentação, porque esses instrumentos são bastante relevantes para os processos, sabe? Os processos que envolvem o equipamento e aquela indústria como um todo, tá certo? Então fica aí mais uma dica, que é a dica da instrumentação, tá? Instrumentação industrial. Por último, e não menos importante, mas eu coloquei aí dentro de uma ordem, que seria uma ordem de estudos. Você pode até se programar e seguir esse passo a passo. Pô, conheço nada de controle, não conheço nada de comandos elétricos, vou aprender comandos elétricos. Aprende, tal. Ah, Carlos, você está dando dica do cara aprender comandos elétricos, mas isso é muito obsoleto. Não, não é não, cara, não é não. Todo lugar tem um funcional. Todo lugar tem um funcional que precisa ser lido. Ah, mas a minha área é totalmente automatizada. Mas tem um funcional, tá? Existe um contactor lá para ligar um motor. Existe, sempre tem. Se você usa um soft start, você precisa saber ler o funcional. Então, é preciso aprender instrumentação ou comandos elétricos para poder saber ler um funcional, tá bom? Segundo, soft starts. Dentro das indústrias hoje não se encontra mais essas mais modernas, você não encontra mais estrela triângulo nem compensadora, né? Você com certeza vai encontrar em alguma fábrica aí, porque o Brasil é assim, o Brasil é de 8 a 80, né? Então você tem indústrias que são super modernas e indústrias que estão atrasadas porque tem as suas dificuldades de investimento, tá? Então, mas assim, na sua grande maioria, com acessibilidade de uma chave de soft start, hoje no mercado, tá? Hoje no mercado é muito mais comum, né? É muito comum a gente encontrar soft start ao invés de uma estrela triângulo, que não faz muito sentido mais, né? Então você vê os inversores de frequência que estão aí em uso em tudo que é lugar. Eu tenho um aluno mesmo que ele aprendeu inversor de frequência e hoje ele ganha o pão dele, né? Ele partiu para estudar isso e ele hoje ganha o alimento dele numa empresa de elevadores. E parte dessa como é que eu posso dizer assim, desse mérito dele ter entrado nessa empresa foi o conhecimento dele em inversor de frequência. Então você precisa estar com a sua botija cheia, né? Que ou seja, a botija do conhecimento cheia, para você ofertar e dizer, ó, eu sei fazer isso, também sei fazer isso, aquilo outro. E aí, pronto. Você quer que eu fique aqui ou não? Então o cara acaba querendo, porque você resolve um problema dele, tá? Instrumentação, né? Porque em todos os lugares você vai encontrar muita instrumentação, seja uma chave de nível de um tanque, seja uma chave de fluxo, um RTD para medir uma temperatura, um transmissor de pressão para ler temperatura, um transmissor de umidade para ler umidade e assim por diante. Então você vai ter muita instrumentação e cada vez vai ser mais e mais e mais e mais, porque com a planta automatizada como é que eu posso dizer assim? É um boom de instrumentos para poder coletar essas informações para automação. E por último, gente, ó, é esse camarada aqui, ó, o José da Silva, PLC, né? Então, não importa se você ainda não tem curso técnico, eu sempre digo o seguinte, ó, para cara que é eletricista industrial, tá? Que não tem curso técnico, procura fazer, cara, procura buscar esse título. Por quê, Carlos? Porque existe uma coisa chamada habilitação, tá? Que é a habilitação que você vai ter para poder executar a atividade técnica. Se você for só um eletricista industrial, você não vai conseguir essa habilitação. Porque essa habilitação ela é dada pelo CFT, né, o Conselho Federal dos Técnicos, só aqueles que concluem um curso técnico. Então, se você é só eletricista industrial, faz um curso, tenta fazer um curso de eletrotécnica, ou eletromecânica, ou eletrônica, ou técnico de automação, ou técnico de instrumentação, sei lá, vê aí o que é que tem aí para você e vai buscar esse curso aí para você ter habilitação. E também, quando você está habilitado, você também fica habilitado a ocupar outros cargos dentro da empresa, o que é muito importante. Quando a gente fala ocupar outros cargos, significa ganhar um pouquinho mais, tá certo?
Então, fica essa dica para você. Agora, se você já está trabalhando como eletricista industrial e você já tem um curso técnico, então assim, eu digo a você, não vai fazer outro curso técnico, tá? Se você tiver muita tara, então faz, né? Não é que você não vai perder fazendo, estudando. Você nunca perde estudando, nunca perde. Agora, pensa comigo, eu já falei em outros vídeos, você precisa ser assertivo. Você precisa estudar em algo que te dá um resultado rápido. Então, você precisa de conhecimento. Então, vai atrás do conhecimento. Se você já é técnico, se você já tem a formação técnica e está ainda como eletricista industrial, então vai atrás do conhecimento, tá certo? Então, escreve aí qual é a sua deficiência aí, o que é que você sente falta no mercado de treinamento. Coloca aí nos comentários, tá? Vamos ver aí se a gente se ajuda. Um tema que para você é um tabu, coloca aqui nos comentários. Bora falar sobre isso, bora derrubar esses tabus e vamos crescer. Porque, gente, oportunidade, como já dizia um ex-chefe que eu tive, ele fala que é um bichinho cabeludo na frente e pelado atrás. Significa dizer, ou você pega de frente, ou quando ele passar você não consegue mais ter aderência para pescar, para pegar, tá certo? Então, fica essa dica aí. E assim, ó, não ter conhecimento de PLC, isso fecha várias portas, tá? Porque dentro da indústria 4.0, o pau que rola, né? Ele tem essa expressão de dizer aqui, o pau que rola é a automação, né? E a automação se faz com PLC, tá? Então você precisa conhecer PLC. Se você já tem todos esses outros conhecimentos que eu já falei, então conclui agora aprendendo PLC. E não só aprendendo a programar um PLC, mas aprendendo a criar solução. Que é isso que nós fazemos aqui no canal Viver de PLC, é isso que nós fazemos no curso Viver de PLC. É aprender solução, tá certo? É a solução que conta. Não é se eu sei o que é uma instruçãozinha que junta com a outra que faz isso. Não, eu preciso entregar. Então eu sei entregar, eu sei pensar para poder entregar. Então se eu sei, eu consigo fazer, então aí eu tenho ganho, eu tenho valor agregado naquilo que eu aprendi, tá certo? Então, pessoal, queria mais uma vez aí desejar aí um feliz ano novo para vocês, tá certo? Esse é o último vídeo desse ano de 2022 e eu só tenho a agradecer para vocês, eu só estou muito feliz com esse canal, né? Muitas vezes, às vezes acontece, acho que nesses 1 ano e meio, 2 anos que a gente tá junto aqui, aconteceu aí passar às vezes uma semana aí sem conseguir colocar os vídeos, porque a vida é corrida pra caramba, mas nós estamos juntos, tá certo? Eu tô sempre atento a tudo que vocês escrevem aqui no canal e vamos que vamos, gente, vamos que vamos, porque vai vir muita oportunidade aí, mas atentem-se, viu? As oportunidades são para aqueles que estão preparados. Se você assistiu esse vídeo e você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora transformar a família Viver de PLC na maior família de manutenção do Brasil. Forte abraço, gente, até a próxima. Fica com Deus. Feliz 2023.